Fala galera, Júnior novamente na área e hoje o nosso assunto é gasolina sintética. Não sei se vocês já ouviram falar nesse assunto, mas é um assunto relativamente novo, tá? E eu quero explanar esse assunto muito bem aqui com vocês hoje, tá bom? Antes mesmo da gente começar aí a falar sobre a gasolina sintética, eu quero explicar duas coisas para vocês. Primeiro, os meus vídeos, eles são feitos de uma forma muito democrática, ou seja, é de muito fácil entendimento. Então, assim, por mais que você não entenda sobre combustível, sobre carro, sobre indústria, eu vou explicar tudo aqui numa linguagem bem coloquial, numa linguagem bem simples de ser entendida o máximo possível, para que todos possam entender, tanto homem, mulher, adulto, até adolescente que está na fase de escola aí. Inclusive, tem temas aqui que eu vou abordar que você pode pegar, né? Repassar aí pro seu neto, pro seu filho, pro seu sobrinho, que eu acho que é conteúdo aí de algumas aulas da escola, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: as informações que eu estou passando aqui nesse vídeo, elas podem ser verificadas e eu vou deixar vários links na descrição desse vídeo para que vocês possam validar e conferir as informações, tá bom? E tirar as suas próprias conclusões aí. Qual que é a origem desse projeto? Esse projeto, que recebeu o nome aí de e-fuel, que significa combustível ecológico, né? Vamos se dizer assim, ele se iniciou lá na Alemanha, há muito tempo atrás, lá na época da Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, pessoal. A Alemanha, tá? Também chamado de Germânia, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela iniciou esse projeto lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Há muito tempo atrás. Só que, por conta da falta de tecnologia e da falta de recursos, esse projeto ele parou, né? Ele foi interrompido e por várias situações ele começou novamente e veio engatinhando de lá para cá. Só agora, recentemente, que mais uma vez a Alemanha resolveu aí retomar esse projeto, né? E agora ele está aí a todo vapor e eu vou mostrar para vocês. Então, antes da gente explicar aqui para vocês o que vai ser, né, essa gasolina do futuro, essa gasolina sintética, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês, ou para quem não sabe, o que é a gasolina atual e o etanol, né? Ou seja, antes de eu explicar o futuro, deixa eu explicar o presente e o passado um pouquinho, de uma forma bem rápida e bem sucinta, para que todos possam acompanhar a explicação em relação à gasolina sintética. Então, falando um pouquinho aqui sobre a gasolina comum, o que ela é, né? Do que ela é composta? A gasolina comum é um combustível fóssil composto por hidrocarbonetos, tá? Ou seja, é um combustível composto por moléculas de carbono e moléculas de hidrogênio. E como é que se consegue isso, né? Esses hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, eles são originários da onde? Do processo de refinamento do petróleo, tá? Que é extraído da natureza, lá do fundo do mar. E entrando mais a fundo aí na questão da gasolina, na parte um pouco mais técnica, né? A estrutura molecular da gasolina, ela é composta do quê? De cadeias desse carbono, que eu falei agora há pouco, em comprimentos diferentes, ou seja, eles vão variar, tá? Ou seja, a estrutura molecular da gasolina, ela pode variar de C7H16 até C11H24. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que essa imagem aí que vocês estão vendo é exatamente a estrutura molecular da nossa gasolina comum. Mas ela não é só isso, tá? Ou seja, ela pode variar, tá? Qual que é a variação que ela pode receber? No caso das moléculas de carbono, ela pode variar de C7 até C11, ou seja, de 7 moléculas de carbono até 11 moléculas de carbono. Vai depender do quê? Vai depender da refinaria, né? Porque nós temos vários tipos de gasolina comum que são produzidos, tá? Então ela pode ter essa variação na parte das moléculas de carbono, do C7 até o C11. Já no caso da molécula de hidrogênio,
A variação pode ir de H16 até o H24, resultando no quê? Resultando nessa fórmula final aí que vocês estão vendo na tela, tá? Que pode variar de C7H16 até C11H24. Agora você me pergunta, o porquê que eu estou explicando para vocês a composição, né, da estrutura molecular da gasolina comum, tá? Então é agora que vem o ponto-chave do início do nosso bate-papo aqui sobre a gasolina sintética. É simples, pessoal. Toda essa estrutura molecular que vocês viram, ela compõe a gasolina, tá certo? E aí o que acontece no final das contas? Esse combustível que a gente coloca no tanque de combustível do nosso carro, esse combustível vai para dentro do motor, faz todo o processo ali de combustão e na hora da exaustão, tá? Depois que o combustível é queimado dentro do motor do carro e ele passa pela exaustão ali pelo escapamento, mesmo passando pelo catalisador, ele ainda joga na atmosfera, ele joga aqui no nosso ambiente alguns gases que são tóxicos e outros gases que são extremamente prejudiciais ao quê? À nossa atmosfera, causando ainda mais o famoso efeito estufa, tá? É por isso que eu estou falando da gasolina. E é por isso que existe aí o advento, tá, da gasolina sintética. E é aí que mora todo o segredo da coisa. E apenas complementando aí, ó, essa daí é a estrutura molecular da gasolina aditivada, tá? E aqui nós temos uma tabela para que vocês possam fazer uma consulta aí em relação à octanagem. No caso dessa outra tabela aqui, ela mostra claramente para nós os níveis, né, mínimo de octanagem, enxofre, aditivos e corantes, tá? Tanto é que alguns fabricantes de motocicletas, de motos, né, eles não indicam o uso da gasolina aditivada no motor, tá? Porque pode criar borra e danificar o motor exatamente por conta desses depósitos e desses corantes que tem na gasolina aditivada. Então, qual que é a gasolina que os fabricantes indicam para as motos? Ou você usa a gasolina comum, tá? Porque ela passa por um controle um pouco maior em relação a esses depósitos, tá? Ou você usa aquelas duas gasolinas que todo mundo já conhece que são excelentes, que é a Podium, tá? Ou a V-Power. Já no caso do etanol, ele foi pensado, né? Ele foi produzido propositalmente para resolver essa questão que nós temos aí com a gasolina comum. Então, ou seja, primeiro, o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, tá? E aí, depois que ele está no seu carro, ele já está no seu carro e que ele passa pelo processo de queima, ele libera ali os gases que em contato com a natureza, através do processo de fotossíntese, ele se transforma em oxigênio novamente, tá? Simples assim. Inclusive, pessoal, cabe aqui ressaltar que o nosso etanol, ele é objeto de estudo para muitos países, para muitas indústrias aí, para muitas refinarias, e ele já foi vencedor de vários prêmios, tá bom? Então, isso é um mérito brasileiro e realmente é muito elogiável. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o efeito estufa, pessoal, observei que tem bastante vídeo, tá? Principalmente no YouTube, explicando isso em detalhes. Dá uma olhada lá, é bem interessante mesmo. Bom, como todos já estão percebendo aí, né? O objetivo principal aí da criação, desenvolvimento desse combustível ecológico, né, sintético, né, que é o e-fuel, é exatamente eliminar esse lance, né, de ficar jogando o dióxido de carbono na atmosfera. Mas quais são as empresas envolvidas nesse grande projeto, né? Que na verdade é um projeto monstruoso. A empresa principal aí desse projeto, tá? É a alemã Porsche. Todos vocês já conhecem, fabricante aí de carros esportivos e carros de competição, que são carros aí muito velozes e maravilhosos. A Enel, a italiana Enel, né, que também já está aqui no Brasil, na parte de energia. A Siemens, outra alemã aí, detentora aí de uma série de tecnologias, inclusive de trens e metrôs. A ENAP, que é chilena, né, que é uma empresa de energia chilena aí, que é forte aí nesse segmento.
uma empresa chinesa chamada AMI Energy, eu não conheço, mas é ela, e a ExxonMobil, que é uma empresa americana, tá? É uma refinaria, ela também tem alguns postos de combustível e é uma empresa que foi convidada para esse projeto. Ou seja, nós temos aí 5 grandes potências preocupadas com essa questão do meio ambiente, da natureza, essa questão também da emissão de dióxido de carbono, que está acabando com o nosso planeta, está fazendo superaquecer aí e mudar todas as temperaturas aqui no nosso planeta. Então são empresas que estão extremamente preocupadas com isso e resolveram se mexer. Mas não são só elas. Além dessas empresas, nós temos também a Audi, a Bosch e a McLaren, que são empresas que também estão fazendo aí desenvolvimentos paralelos e que também prometem aí ter um combustível diferenciado, similar à gasolina sintética e também para contribuir com o planeta. Então, o que é esse projeto, pessoal? O que consiste esse projeto, né? Eu vou explicar aqui para vocês de forma resumida e de forma bem fácil o que é esse projeto. Mas é bom vocês saberem que, na prática, esse projeto ele não é nada fácil e também não é nada barato. É um projeto que está custando aí milhões. Eu vou mostrar para vocês os números e vocês vão saber tudinho. A produção desse novo combustível, dessa nova gasolina sintética, ela começa a partir de um processo físico-químico chamado hidrólise. E esse processo todo, ele é composto por 3 etapas principais, tá? Na primeira etapa, envolve a água, que é onde se retira o hidrogênio da água, tá? Ou seja, as moléculas de hidrogênio são separadas da molécula de oxigênio, tá? E esse, pessoal, só para vocês saberem, é a parte do processo mais trabalhosa e mais cara. Já na segunda etapa do processo, é onde é feita a combinação daquelas moléculas de hidrogênio que foram retiradas da água com as moléculas de carbono que são retiradas da natureza. E aí, para finalizar, é aí que acontece na terceira etapa toda a mágica do processo. Ou seja, todos os gases resultantes dessa combinação que foi feita na etapa 1 com a etapa 2, todos esses gases eles são utilizados para produzir o quê? As cadeias de hidrocarbonetos que a gente conversou lá no começo do vídeo. Lembra que lá no começo do vídeo eu expliquei que a gasolina comum ela é composta de hidrocarbonetos, que no caso da gasolina comum, eles são extraídos do quê? Do petróleo. Aí depois ele é refinado e geram os hidrocarbonetos que vão gerar o combustível. No caso aqui, não vai ser usado o petróleo, tá? No caso aqui é feita essas combinações que eu acabei de falar para gerar esses gases. E esses gases é que vão gerar o hidrocarboneto para que depois seja criado o combustível na forma líquida. E finalmente a gente ter o combustível sintético, só que com uma formulação a qual não polui o meio ambiente. Olha que fantástico. E quais são os desafios, né, desse projeto? Como todo projeto, ele também tem o seu desafio. O grande desafio desse projeto, pessoal, é realmente o custo, tá? Porque é muito caro se separar as moléculas de hidrogênio da molécula de oxigênio que a gente encontra na água. E para isso, o que precisa? Nós precisamos do quê? De uma energia limpa, tá? Porque senão esse combustível sintético ele não faz sentido, né? Nós já estamos querendo ajudar o planeta. Então, para ajudar o planeta, nós temos que gerar uma energia limpa. Por quê? Esse processo de criação, de produção dessa gasolina sintética, ela pede muita energia, ela gasta muita energia. Então, essa energia precisa ser uma energia limpa. E quais são as fontes, né, ou as formas de energia limpa que nós temos hoje? Nós temos aí a energia solar, tá? Que a gente consegue hoje, graças à tecnologia, captar essa energia solar e transformar ela em energia elétrica através de placas fotovoltaicas.
Nós temos também a energia gerada pelas hidrelétricas, né? No caso que requer água, e também não é todo país, em todo lugar que tem aí essa facilidade também. E temos aí a energia eólica, né? Que vocês já conhecem, já viram aí, está aparecendo nas imagens. Só para resumir aí para quem não conhece, a energia eólica é energia gerada através dessas, digamos que turbinas aí, né, que ficam posicionadas em locais geralmente que venta bastante, elas ficam bem lá no alto, e aí, à medida com que elas vão girando com a força do vento, as turbinas internas dela vão captando energia. E agora vamos falar de dinheiro, né, pessoal? Quais são os custos desse projeto? Pelo menos os custos iniciais, né? Então é o seguinte, após muitos estudos e análises, decidiu-se o quê? Que se iria desenvolver todo esse projeto no Chile. Por quê? No Chile existe uma cidade chamada Magalhães do Sul, que é o local do planeta onde, em teoria, é o local que mais se venta, né? Mais tem vento. Então ali seria o lugar ideal para se construir o quê? Tanto a usina, que vai fazer todo esse processo, quanto a fazenda eólica que vai gerar a energia, né? Através ali daquelas turbinas. Então, assim, o investimento só da Porsche foi de 20 milhões de euros, que dá mais ou menos 120 milhões de reais, e o investimento do governo alemão é de 8 milhões de euros, que dá mais ou menos 48 milhões de reais. Ou seja, gente, é muito dinheiro, mas diga-se de passagem, tanto a Porsche quanto o governo alemão estão de parabéns com essa iniciativa. É claro, existem outras empresas, né, investindo nisso também, como a BMW e outras que a gente já falou. Mas essas são as principais e logo, logo nós teremos esse combustível aí nas bombas, né, dos postos de gasolina à nossa disposição, né? Vamos torcer para isso. E agora a informação que todo mundo, né, quer saber aí de antemão, né? Quando é que nós vamos ter esse combustível disponível aí nos postos, né, de gasolina para que a gente possa testar, para que a gente possa efetivamente usar, né? E quais são os valores? Na verdade é o seguinte, esse combustível, estima-se que ele chegue nas bombas de combustível ao mesmo preço do combustível comum que já é vendido hoje, mas com o viés de ser um combustível limpo, né? E quando que começa, né, a produção desse novo combustível? A produção desse novo combustível ele já começa agora em 2022, lá no Chile, tá? Como eu expliquei lá atrás, e estima-se a produção de 130 mil litros desse combustível, que na verdade vai ser comprado pela própria Porsche. Para quê? A Porsche vai fazer testes com seus automóveis aí de alta velocidade, vai fazer teste também aí com os automóveis de competição, vai fazer uma série de análises, experiências em eventos, enfim. Ou seja, o primeiro lote ele vai ser produzido e consumido pela Porsche, tá? Para fins de estudo e uma série de outras coisas. E aí, o que que eu imagino? Eu imagino que em 2023 a produção continua, é claro, mas já pensando no foco de atender o mercado externo, né? Ou seja, não vai ser mais só para atender a Porsche, né? Aí em 2024 estima-se uma produção de 130 milhões de litros por ano, tá? Em 2024. E em 2026 estima-se uma produção de 550 milhões de litros por ano. Pode ser um pouco a menos ou um pouco mais. Tomara que seja um pouco mais, porque quanto mais produzir, né, melhor atende o mercado. E outra, se chegarmos em 2024, em 2026 com essa produção, significa que todos os testes que a Porsche fez deu certo e passou também pelos todos os critérios aí de aprovação pelos órgãos aí de cada um dos países, né, que vai receber esse combustível, tá? Então é isso, pessoal. Agora, só para a gente finalizar,
Como em todo processo, né, existem algumas perdas ou algumas consequências, nesse processo também não tinha como ser diferente, tá? Existe aí um estudo que diz que a geração de energia eólica, através daquelas turbinas que eu mostrei para vocês, ela gera ruído. E segundo estudos, dizem que esses ruídos, eles são capazes de alterar a rota de pássaros, eles são capazes de alterar aí a rota de insetos e também, por incrível que pareça, eles alteram inclusive o destino do pólen das plantas. Então, ou seja, isso vai ter um impacto no planeta se a gente começar a ter esse tipo de indústria em larga escala, não apenas no Chile, mas em outros países também, tá? Mas até aí a gente não sabe qual o impacto que vai ser. E também sabemos que a criação, né, o advento dessa indústria é para o bem da humanidade em relação ao efeito estufa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. A gente sempre está fazendo aí vídeos e conteúdos tão interessantes quanto esse e é para você, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.